Agora, 3h18, de volta com o Estúdio CBN desta quinta, hoje 6 de março, e tá chegando aí o Dia da Mulher, hein? É neste sábado agora, dia 8 de março, e esse mês de março, também é o mês mundial de conscientização da endometriose. O diagnóstico tardio dessa doença pode trazer aí consequências graves, viu, para a saúde da mulher. A endometriose potencializa em 35% as chances de infarto e em 20% o risco de AVC. A gente traz mais agora informações desse alerta com o professor doutor em ginecologia, o Walter Passi, ele que explica pra gente melhor esse assunto. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thaís, um prazer estar falando com vocês. Bom, doutor, primeiro eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é a endometriose e quais são os possíveis sintomas, né, desse problema. A endometriose é uma doença que, com palavras mais simples, nada mais é do que o desenvolvimento daquela parte interna do útero que faz a mulher menstruar e que recepta o embrião, que se desenvolve fora dessa cavidade interna do útero. Quando ela se desenvolve fora, então, dessa camada interna do útero, ela então é chamada de endometriose. Ela pode acometer não apenas o útero, como pode acometer todos os órgãos da pelve, assim como órgãos da distância, né? E por que não dizer, acomete até mesmo o pericárdio, o pulmão, o diafragma e principalmente os órgãos que estão em torno do útero, que são, né, o ovário, a trompa, a bexiga, o útero e etc. Doutor, e por que esse alerta sobre o diagnóstico tardio, né, da endometriose? É uma doença que ela pode ser silenciosa? Esse é um grande problema, Thaís. Sabe por quê? Porque normalmente é comum se normatizar uma série de sintomas na mulher, como por exemplo, né, cólica menstrual, a dor relacionada à menstruação, né, aquela dor que é uma dor que seria, entre aspas, normal, é tradicional, que se acha que aquilo seja uma coisa natural e normal. Com isso é negligenciado o diagnóstico e a doença, quanto mais se faz um negligenciamento da doença, né, em termos de sintoma, mais ela pode se agravar. Infelizmente, né, quando a mulher tem esses sintomas, ela passa desapercebido e à medida que vai evoluindo o tempo, ela vai se agravando. A endometriose não é um câncer, mas se comporta como tal. Ela avança, ela invade os outros órgãos, principalmente os mais próximos do útero, e com isso gera uma série de consequências como dor, desconforto na vida, né? Leva a toda uma situação de incompatibilidade com uma boa qualidade de vida e muitas vezes leva também a problemas de fertilidade. Quanto maior ou quanto se deixa negligenciar esse período, pior é com relação ao prognóstico da evolução da doença. Doutor, o diagnóstico da endometriose, ele pode ser mais difícil, né? Aqueles exames de rotina da mulher, seja ultrassom, Papa Nicolau, eles têm a possibilidade de diagnosticar a doença ou não? Olha, o exame comum, né, de um ginecologista, que é uma boa avaliação, principalmente levando em consideração aquilo que o corpo fala, né, que o corpo começa a dizer que está piorando, sintomas de cólica, de dor, né, e quando se faz um bom exame ginecológico, onde se procura a doença, nós conseguimos perceber ou dar um diagnóstico precoce. O fato é que a maioria dessas mulheres nem sempre procura o ginecologista, aquele que está habituado a dar este diagnóstico. E quando isso acontece, essa paciente fica arrastando ao longo do tempo. Esse é o grande entrave, né, para se dar um diagnóstico precoce. Eu acho que a prevenção da endometriose é uma das coisas mais importantes a ser realizada, porque sintomas simples como cólicas menstruais, que vão piorando, né, que vão se exacerbando ao longo do tempo, elas, quando bem diagnosticadas, essas pacientes bem examinadas, muitas vezes a gente consegue deflagrar o diagnóstico precocemente. Diagnosticando precocemente a doença, nós conseguimos tratar de uma forma muito menos agressiva. É isso que precisa de ser alertado com relação a essa doença.
Doutor, em relação à prevenção também da endometriose, existe alguma forma de prevenção ou ela pode ser uma doença também que tem a ver com fatores genéticos, né? Como é que funciona essa questão de prevenção? Então, a prevenção é estar muito atento a esses sintomas que correlacionam a presença da doença, né? A mulher tem, por natureza, quando ela menstrua, é, cólicas, né? Um sintoma de TPM, de uma série de quadros que estão correlacionados àquilo que pode ser normatizado. Então, quando o médico percebe que o corpo está falando, está dizendo que está piorando esses sintomas, principalmente correlacionados à dor, a dor correlacionada a todas as funções dos órgãos pélvicos inferiores, como urina, né? A paciente começa a sentir dor ao urinar, a paciente começa a sentir dor do ponto de vista da relação do funcionamento intestinal, até mesmo da questão ligada à função menstrual dela, aquilo ali vai piorando. À medida que aquilo piora, aquilo já liga um sinal de alerta. Nós temos que estar atentos a essa mulher. Mas muitas vezes eu retorno a dizer aquilo que eu falei. Esses sintomas de piora são negligenciados, né? Isso não deve ser negligenciado. Isso deve ser logo visto como uma coisa normal, encaminhado a um ginecologista que tem experiência na área, para que faça uma anamnese bem feita e uma avaliação física bem feita. Essas mulheres normalmente elas acometem sintomas como, por exemplo, dor na relação menstrual, dor não apenas na relação menstrual delas, mas também na relação sexual. São mulheres que, dependendo da situação, né, e da postura sexual delas, naquele período pré-menstrual, elas começam a ter dor na relação sexual delas. Então, isso é chamado de dispareunia. Esses sintomas correlacionados, principalmente aquilo que ocorre durante o período menstrual ou pré-menstrual, eles devem ser levados em consideração e aquilo já é um sinal de alerta. A partir do momento que essas mulheres estão conscientizadas dos sintomas que podem ocorrer nessa fase, né, elas têm e podem fazer uma prevenção que leva não apenas a um diagnóstico precoce, mas também a um tratamento, quanto mais precoce, melhor para que essa doença não evolua. Doutor, normalmente a gente associa, né, a endometriose a problemas de fertilidade. Agora tem esse novo estudo que aponta também o maior risco aí de infarto e AVC nas mulheres que têm endometriose. Qual que é a relação da endometriose com esses problemas? A endometriose, por si só, é uma doença inflamatória, né? E ela é uma doença inflamatória sistêmica. Ela não acomete apenas os órgãos genitais inferiores. A partir do momento que existe uma alteração inflamatória sistêmica, ela pode acometer os vasos. E quando acomete, né, uma ação inflamatória nos vasos, levam ao maior riscos de acidentes vasculares. É importante que muitas vezes as pessoas correlacionam a endometriose apenas por problemas ginecológicos. Isso não é fato. A endometriose, como uma doença inflamatória, ela pode acometer o intestino, né? Mulheres que têm endometriose têm, na maioria das vezes, o intestino inflamatório, com uma série de sintomas ligados à função e alteração intestinal, assim como tem também nos outros sistemas. Do ponto de vista vascular, cardiovascular, né, a gente sabe que essas alterações que ocorrem são ligadas a um mecanismo inflamatório. Então, como existe uma alteração inflamatória nos vasos, aumenta também o risco de acidentes vasculares nessas mulheres. Doutor, agora a boa notícia é que tem tratamento, né? Esse tratamento para endometriose, ele pode ser cirúrgico ou não? Existem outros métodos também? Olha, eu trabalho com aquilo que se chama ginecologia minimamente invasiva. Quando a gente segue uma filosofia como essa, a gente vai do menos invasivo ao mais invasivo. Hoje evoluímos em todos os segmentos com relação a essa filosofia de tratamento, tanto do ponto de vista clínico, que é o tratamento hormonal, né, base do tratamento clínico da endometriose, onde a gente tem os implantes hormonais com substâncias, com medicamentos altamente eficazes que controlam
estancam a doença, deixam que aquela mulher tenha uma qualidade de vida, você tem também tratamentos cirúrgicos altamente apurados, que você consegue de fato extirpar a doença. Só que nós temos que seguir a lógica, né? Do menos agressivo para o mais agressivo. Então, quando você segue essa filosofia, você normalmente, numa mulher que não deseja engravidar, você deve primeiro iniciar com um tratamento clínico, medicamentoso. Agora, a partir do momento que você tem a necessidade, por estágios mais avançados da doença, de operar, hoje as nossas ferramentas são extremamente eficazes com relação ao tratamento que a gente poderia dizer próximo do ideal, né? Mas para poder operar essas pacientes, nós temos que entender que não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que quem a faz tem que estar realmente preparado para fazê-la. E a partir do momento que existe essa condição, hoje, nós avançamos em termos de imagem, em termos de tecnologia, como nós temos hoje, né, através da cirurgia minimamente invasiva, a laparoscopia 3D, que melhora infinitamente a nossa qualidade de imagem, assim como tem o próprio robô, que melhora muito a eficácia dessas nossas cirurgias. Mas ela deve ser deixada para um momento em que o tratamento clínico não conseguiu obter sucesso. Ou seja, quanto antes se descobrir o problema, mais fácil pode ser esse tratamento, né, doutor? Agora, a endometriose, ela tem uma cura definitiva ou não? Olha, não existe uma cura definitiva para a endometriose, né? A gente sabe que é uma doença evolutiva de caráter benigno, né? Apesar de que hoje existe uma série de teorias de que é uma doença que pode levar a estados de neoplasias malignas, mas dentro da sua grande maioria absoluta é uma doença benigna, mas infelizmente evolutiva. Então, do ponto de vista de um tratamento definitivo, nós poderíamos até dizer que a cirurgia avançou de uma forma tão grande que quando existe uma técnica, uma apuração do ponto de vista da sua execução, a gente poderia até dizer que ela seria definitiva, mas nós não podemos travar isso. Até porque, como eu canso de dizer, né, na medicina, a gente nunca deve dizer jamais ou toujours, né? A gente jamais pode dizer que é uma cura definitiva. Então, todas as vezes que uma mulher não deseja mais engravidar e que foi submetida a uma endometriose muito grave, num pós-operatório a gente tem que tomar muito cuidado para que essa doença não volte. E aí é o tratamento hormonal e onde os implantes estariam muito bem indicados. Doutor Walter Passi, ele que é professor, doutor em ginecologia, trazendo pra gente esse alerta nesse que é o mês mundial de conscientização da endometriose. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, minha querida. Estou às ordens, é um prazer enorme estar falando com vocês. Agora, 3h31, a gente faz uma pausa rápida para o intervalo, também para o repórter CBN, e já volta com mais informações. Estúdio CBN.